Olá, alunos. Professor Everton aqui com mais um vídeo para vocês. É um vídeo do terceiro bimestre em que voltamos e vou estar explicando aqui um pouco como vai funcionar, né, para o pessoal que ficou o grupo G1, que veio nessa semana agora do dia 16, o grupo G2 que eu vou conhecer agora no dia 23, né, e o grupo que está totalmente remoto, que optou por ficar em casa, tá? Eu sempre vou estar postando vídeo ao término de cada semana sobre o conteúdo que eu fiz para o pessoal do G1. Ou seja, o pessoal do G2, tá? O pessoal do G2 é a mesma matéria que que eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo, é o mesmo que vão estar comigo em sala de aula nessa semana agora, a partir do dia 23. E o remoto é um compilado, né? É um compilado para quem resolveu, decidiu, optou por ficar em casa, tá? O pessoal do remoto também eu vou colocar material, material lá PDF para vocês observarem, mais exemplos e as definições do conteúdo, tá? Então nessa primeira semana, primeira e segunda semana, o assunto é grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Bem, então vamos começar com uma definição de grandeza. Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido e contado, tá? As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Então vamos lá, grandezas que podem ser contadas ou medidas. Volume, né? Litros, massa, quilograma, grama, superfície, área, terreno, né? Por exemplo, 400 metros quadrados, comprimento, 1 quilômetro, 1 metro, a capacidade, a velocidade, né? Quilômetros por hora, o tempo, segundo, dias, meses, anos, tá? O custo, ou seja, dinheiro, quanto você gasta. E a produção, quantidade de objetos produzidos. Então, tudo isso que pode ser contado e medido, tá? É o que chamamos de grandeza matemática. E essas grandezas, elas são classificadas em dois tipos. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda, ou quando uma diminuição na medida da primeira gera uma diminuição na medida da segunda. Ou seja, a alteração em uma grandeza provoca a mesma alteração na segunda grandeza. Então, se uma aumenta, outra aumenta. Se uma diminui, outra diminui. Um exemplo clássico. Eu tenho operários em uma fábrica. Eu tenho 3 operários. Conseguem construir um tanto lá dos produtos que eu vendo. Se eu contratar mais operários, por consequência, eu vou ter o quê? Mais produtos produzidos. A mesma coisa, se eu reduzir o número de empregados na minha loja, eu vou ter o quê? Menos produtos produzidos. Então essa é a ideia de diretamente proporcional. Grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento na medida de uma delas faz com que a outra seja reduzida na mesma proporção. Ou seja, eu tenho duas grandezas. Se uma aumenta, a outra diminui. Exemplo, velocidade e tempo, tá? Velocidade e tempo. Você faz um percurso, imagina da sua casa até a escola. Andando você leva, vamos supor, 15 minutos. No outro dia você vai fazer o mesmo percurso, só que você resolve ir correndo. Ou seja, você aumentou a sua velocidade, por consequência, o tempo que você leva para chegar na escola vai ser menor. Então essa é uma ideia de inversamente proporcional, ok? Uma grandeza vai aumentar e, por natureza e consequência, a outra, que está sendo influenciada, vai diminuir, tá? Ou se uma diminuir, a outra aumenta. Com isso, agora eu vou ter uns 7 exemplos aqui para fazer com vocês de como resolve os problemas de
grandezas diretamente e inversamente, tá? Lembrando que tem um pequeno roteirinho, que é montar a tabela com as informações, comparar as grandezas para ver se elas são direta ou inversamente, e a partir daí tem uma diferença quando for fazer as contas de inversamente e diretamente. Tem uma coisinha para se fazer, o que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Então, olha só. Um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Sabendo que outro automóvel faz o mesmo percurso a uma velocidade de 60 km por hora e levou 3 horas, qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Então a primeira coisa aqui é a gente anotar, observar quais são as grandezas. As grandezas são horas, ou seja, tempo, e velocidade, tá? Então aqui nós temos velocidade é uma grandeza e tempo outra grandeza, ok? Então vamos lá. Agora eu anoto as informações. Ok? Bem, um automóvel gasta 2 horas para fazer um percurso. Então aqui, ó, essa é a informação em relação ao carro número 1. Então tá aqui, ó. Essa primeira linha aqui é o carro número 1. Essa informação aqui é em relação ao carro número 2. Então, ó, um automóvel gasta 2 horas para realizar um percurso. Sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso com uma velocidade de 60 km por hora e levou 3 horas, qual é a velocidade do primeiro? Então, meu termo desconhecido aqui é a velocidade do primeiro carro, que fez o mesmo percurso que o segundo carro, só que fez em 2 horas. Então, aqui a gente temos que analisar velocidade e tempo. Ora, como foi dito agora, velocidade e tempo são o quê? Inversamente proporcionais. Se eu estou aumentando o tempo que levo para fazer um percurso, obviamente a velocidade diminui. Ok? Bem, quando vocês fazem essa primeira análise e compara as grandezas e determina se elas são diretamente ou inversamente, agora a gente vai fazer a conta. Toda vez que as grandezas forem inversamente proporcionais, você vai formar uma regra de 3, ou seja, 2 razões. Vai formar 2 razões para ter uma proporção. Proporção, 2 frações são proporcionais quando elas são iguais. Ok? Então, como se resolve exercício quando tem grandezas inversamente proporcionais? Uma das tabelas, seja de velocidade ou do tempo, você mantém na ordem que está no quadro, do jeito que está, tá? E a outra você inverte. Inverter é você trocar os números de posição. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então, nesse caso, eu vou manter a coluna que representa a velocidade na mesma ordem que apresentou no quadro. Como é inversamente proporcional, a outra coluna eu vou inverter os valores. Feito isso, agora é só multiplicar cruzado. Então, x vezes 2, 2x. 60 vezes 3, 180. 2 está multiplicando, operação inversa, divisão. 180 dividido por 2 dá 90. Como x representa a velocidade, 90 km por hora foi a velocidade do primeiro carro que fez o mesmo percurso, só que levou 2 horas.
Então a resposta aqui, letra E. Segundo, para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar a metade do trabalho. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo gasto na obra? Ok? Então vamos lá. Então nós temos operário e operários e dias. Tá? Operários e dias. Esses são as grandezas. Então aqui eu tenho operários e tenho dias. Então vamos anotar aqui as duas informações. Ok? Então vamos lá. Primeira informação. 6 operários levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Ok? Se forem contratados mais 3, então vai mais 3, 9 operários. Quantos dias vão ser? Quanto tempo será gasto para fazer? Ok? Bem, então aqui é a mesma ideia que eu falei de inversamente, operários e tempo. Se eu tenho mais operários para construir, para realizar a obra, significa que vai levar o quê? Menos dias para essa obra ser o quê? Realizada. Então aqui, ó. Operários eu estou aumentando. Então, quanto mais operários eu tenho, menos dias serão necessários para terminar a obra. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E para calcular grandezas inversamente proporcionais, você escolhe uma das colunas e mantém do jeito que está a razão, e a outra razão você inverte. Então, essa aqui eu vou manter do jeito que está. E a outra eu vou inverter. Ok? Então fica 9x igual a 108. 6 vezes 18, 108. Ok? O 9 vai para lá dividindo. Então, 108 dividido por 9. O x é igual a 12 dias. Tá? Então, a resposta é 12 dias. Bem. Oi. Ah, desculpa, eu fiz o mesmo aqui. Embora. Aqueles erros técnicos que vão ficar ao vivo. Um automóvel percorreu 272 quilômetros e consumiu 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade máxima de 500 litros, então a quantidade de quilômetros que esse automóvel pode percorrer é, quando o tanque estiver cheio. Então, as minhas grandezas são, ó, distância e volume. Então, aqui eu tenho distância e volume. Então, primeiro, 272 quilômetros, ele gasta 32 litros. Se ele tem um tanque cheio de 500, serão X quilômetros percorrido. Bem, se eu tenho mais combustível no meu tanque,
significa que eu percorro uma distância maior. Então, essas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Ok? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, na hora de montar as duas razões, diferentemente da inversamente proporcional, você vai manter as duas razões como se encontra no quadro que você criou com as informações. Então fica 272 sobre x, 32 dividido por 50. Feito isso, você multiplica cruzado, ok? Fica 32x igual 13.600, que é exatamente 272 vezes 50, tá? Então agora eu pego e divido. O 32 está multiplicando. Vou para lá dividindo. X é igual a 425 quilômetros. É o que ele pode percorrer com um tanque cheio, tendo o mesmo consumo. Ok? Então, letra é a resposta. Então, essa é uma diferença na hora que você monta as duas razões quando as grandezas são diretamente e quando as grandezas são inversamente, ok? Quando são diretamente, você vai deixar as razões exatamente do jeito que se encontra na tabela, sem inverter nada. Quando elas forem inversamente, uma das razões você mantém do jeito que está na tabela e a outra você inverte a posição, ok? Bem, para a produção de 15 litros de etanol, são necessários 187,5 kg de cana-de-açúcar. Com um total de 280 kg de cana-de-açúcar, é possível produzir um total de quantos litros de etanol? Ok? Então, nós temos aqui, né, litros e quilograma, massa, ok? Então, nós temos 15 litros serão produzidos quando eu tiver 875,5 quilograma de cana-de-açúcar. E se eu tiver um total de 280 quilogramas de cana-de-açúcar, eu vou ter o quê? Eu vou ter X litros que podem ser produzidos. Então vamos lá. Se eu aumento o tanto de cana-de-açúcar que eu vou coletar, significa que eu vou ter mais ou menos litros de álcool produzido. Eu vou ter mais litros de álcool produzido. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, ok? Se elas são diretamente proporcionais, você mantém a razão exatamente do jeito que está na tabela, ok? Multiplicando o cruzado, e a gente vai ter 15 vezes 280, 4.200. O 185 vai para lá dividindo. Ok? Então, o x
é igual a 22,4 litros de 22,4 litros de etanol, ok? Então, a resposta mais próxima de 22,4 litros é 22 litros. Aqui. Ok? Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Nesse caso, como deu uma resposta com vírgula, ali você observa o valor mais próximo, tá? De 22,4 litros é o 22, então por isso serão produzidos 22 litros de etanol. Na bula de um remédio para criança, a dosagem recebida é diretamente proporcional ao peso da criança. Sabendo que são recomendados 3 gotas de medicamento a cada 2 kg, a dosagem oferecida a uma criança de 18 kg é de... Então nós temos aqui gotas, e temos aqui quilograma, a massa da criança, tá? Então, 3 gotas sempre é recomendado para uma criança que tem 2 quilos. Se uma criança tem 18 quilos, eu tenho que saber quantas gotas serão necessárias. Bem, então se a criança tem mais peso, ou seja, mais massa, significa que ela precisa de uma maior quantidade de gotas para o remédio fazer efeito. Então as duas aqui são diretamente proporcionais, ok? Feito isso, como são diretamente proporcionais, mantém a razão do jeito que está na tabela, multiplica cruzado, 2x é igual a 48, x é igual a 48 dividido por 2 é igual a 24, ok? Então, uma criança com 18 quilos precisa de 24 gotas desse remédio. Durante as eleições, uma gráfica recebeu um pedido muito grande para realizar a produção de material de campanha. Estimou-se que as 3 máquinas levariam 24 horas para realizar todo o trabalho. Supondo que uma dessas máquinas estragasse antes de iniciar o serviço, qual o tempo necessário para atender esta demanda? Então, nós temos aqui máquinas e temos aqui tempo. Ok? Máquinas e tempo. Então, vamos lá. 3 máquinas estava estimando que levaria 24 horas. Como estragou uma, então agora 2 máquinas, X tempo. Então aqui eu tenho máquinas e tempo. A mesma ideia, máquina é um operário, então operário e tempo. Quanto menos operário eu tenho para fazer um serviço, mais tempo será necessário para realizar o serviço. Então as duas grandezas são inversamente proporcionais. Para ser inversamente proporcional, uma das duas razões você mantém como está na tabela e a outra você inverte, tá? Então essa aqui eu vou manter e a outra eu vou inverter. Multiplica agora cruzado. 2x igual a 72.
x é igual a 72 dividido por 2, x é igual a 36 horas serão necessárias para que o trabalho seja realizado, para atender a demanda. Então aqui, letra D. Ok? Uma prestadora de serviço civil foi contratada para reformar um condomínio. A previsão é que com 6 funcionários, a reforma levaria 18 dias para serem feita. Caso forem contratados 3 funcionários a mais, o tempo para realizar a reforma é de... Então, a mesma coisa, ó. Nós temos funcionários e temos tempo. Então, aqui eu tenho, ó, 6 funcionários levam 18 dias. Se fosse acrescentado mais 3 funcionários, ou seja, 9, vão levar X dias. E aí é a mesma coisa da máquina, da questão anterior da máquina, que é funcionário e tempo. Quanto mais funcionário eu tenho, menos tempo leva, tá? A diferença é que naquela eu tenho menos funcionário, leva mais tempo. Então, a mesma coisa. Uma das razões você mantém do jeito que está. E a outra, você inverte. Cento e oito dividido por 9, x é igual a 12 dias. É o tempo necessário para realizar esse trabalho se eu tiver 9 funcionários. Ok? Bem, minha última questão aqui para a gente terminar. Para fazer uma viagem da cidade A para a cidade B, um automóvel gasta cerca de 4 horas. Há uma velocidade média de 75 km por hora. Então, a mesma coisa. Eu tenho tempo, expresso em horas, e tenho velocidade. Ok? Então, 4 horas ele leva se ele tiver uma velocidade média de 75 km por hora. Tá? Caso a viagem fosse feita em 3 horas, o tempo gasto seria... A velocidade seria de... Tá digitado errado ali. A velocidade seria de... Tá? Então, aqui eu tenho também inversamente proporcional. Tá? Se eu diminuo o tempo gasto para fazer o mesmo percurso, significa que a minha velocidade tem que ser o quê? Maior. Então, inversamente proporcional. Em que uma das razões você mantém e a outra você inverte. Ok? Então, fica 3x igual a 300. X é igual a 300 dividido por 3. X é igual a 100. Então, para fazer esse mesmo percurso, só que em 3 horas, o carro tem que estar a velocidade de 100 km por hora. Ok? Então, gente, esse foi o vídeo da primeira semana para vocês, tanto para o grupo 1, grupo 2 e para o pessoal remoto, tá? O grupo 2, vamos ver essa matéria também em sala de aula, escrever as mesmas coisas, né, com mais exemplos, mas aí já tá um adiantamento para vocês, tá bom? Para o grupo que está totalmente remoto, vai ter esse vídeo e um formulário à parte para vocês poderem fazer desse conteúdo, tá? Então, até o próximo vídeo, semana que vem. Qualquer dúvida, entre em contato pelo Telegram ou deixe uma mensagem lá no mural, tá? Estou à disposição para ajudar sempre que vocês precisarem.